Senador, agora, Rogério Marinho fez a visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha e fala nesse momento com os jornalistas. Vamos acompanhar. Nós acompanhamos, portanto, então, o senador Rogério Marinho se preparando para dar entrevista para esses jornalistas. O nosso jornalista aqui do SBT, o Marcos Santos, também está no local. Falou que mais cedo, inclusive, Rogério Marinho chegou. Marcos fazendo a pergunta, vamos acompanhar. Bom, eu tive uma conversa com o presidente de quase 2 horas aí, foi uma conversa muito produtiva. Falamos sobre a candidatura do Flávio, falamos sobre a conjuntura nacional, falamos sobre vários estados. A armação dos palanques regionais, né? O presidente nos deu uma série de orientações aí, nós vamos colocar em prática. Você poderia antecipar algumas coisas? Olha, o presidente ele tem uma visão, e eu acredito que bastante amadurecida a respeito de como se encontra a conjuntura nacional, né? O fato de que para nós o Lula é uma mercadoria vencida. A candidatura do Flávio está muito tracionada, nós temos grandes possibilidades, além dela ser competitiva, de termos êxito. Ele está muito animado em relação à candidatura do Flávio Bolsonaro. Né? Todos os sinais que nós temos, as pesquisas estão sendo feitas, né? As tratativas estão sendo determinadas em vários estados da federação, com diferentes agentes produtores do estado, do Brasil, né? que tratam da economia no Brasil. Então, ele está muito animado com isso. Nós fizemos um passo a passo de vários estados brasileiros, eu não vou aqui detalhar, mas em cada um dos estados é evidente que é necessário transigência, negociação, mas sem perder a nossa essência. O PL deverá ter candidaturas majoritárias ou ao Senado ou ao governo em todas as unidades da federação. Senador, o senhor conversou com o presidente Jair Bolsonaro a respeito da possibilidade da expulsão das Forças Armadas. Ontem o Superior Tribunal Militar recebeu então esse pedido do Ministério Público Militar. O senhor conversou sobre isso, o avisou em torno dessa situação? Olha, o sentimento do presidente em relação à sua condenação, ela é ao mesmo tempo de serenidade, de entender que hoje ele está encarcerado porque ele foi alguém que enfrentou o sistema. Foi um processo absolutamente atípico, né? Um ex-presidente da República pela primeira vez é julgado, não na primeira instância, mas diretamente no Supremo Tribunal Federal, na contramão do que ocorreu com todos os outros que o sucederam, que lhe antecederam. Foi julgado não pelo pleno como determina a Constituição, mas por uma turma, inclusive nessa turma com inimigos que ele tem públicos, como é o caso inclusive do ministro Flávio Dino, que tem ações pessoais contra o presidente Bolsonaro. A LOMAN, que é a lei que rege a magistratura, determina que há necessidade de que o juiz se julgue impedido, mas alguns ministros do STF desconhecem a LOMAN em vários aspectos, não só nesse. Senador, né? mas então ele tem um sentimento de injustiça, né? Já que ele foi condenado inclusive por depredar patrimônio público quando ele estava em Miami. É uma impossibilidade, é o crime impossível. Um atentado armado quando não se encontrou nenhuma arma, tinha sim bíblias e bandeiras. Essa questão que você me pergunta, ela é uma questão lateral, né? É uma questão, é um prego a mais nessa situação que foi gerada e que nós temos a convicção que a própria circunstância das eleições e o seu resultado vai permitir que o vencedor, que é o Flávio Bolsonaro, irá indultar todos aqueles que forem injustamente condenados e essa situação vai ser reparada. Então, isso é mais uma situação que o sistema proporciona a quem o enfrenta. Então, o presidente, nesse aspecto, ele tem esse sentimento de injustiça, mas, por outro lado, ele está muito sereno, muito tranquilo de que a população brasileira vai reconhecer em Flávio alguém que vai defender todo um legado de uma administração diferente, uma administração exitosa, uma administração transformadora, né, que mudou o Brasil e que de fato colocou o Brasil nos trilhos do desenvolvimento sustentável, que apesar da pandemia, que apesar de Brumadinho, que apesar da crise energética, que apesar de uma crise hídrica que foi a maior em mais de 100 anos, terminou o seu governo com superávit nas contas públicas, com a diminuição
né, da relação dívida-PIB, né, com a dívida menor do que ele recebeu, né, com o crescimento exponencial do mercado de trabalho, com a retomada do desenvolvimento, e todo esse legado está sendo atacado por esse governo populista e irresponsável do PT, e essa é a responsabilidade que o presidente tem. Como é o maior líder da direita conservadora brasileira, né, ele está nos dando as orientações necessárias para que a gente possa armar os palanques regionais, estabelecer estratégia de campanha, definir qual discurso que vai ser implementado durante a campanha eleitoral, olhar o que aconteceu, que são laboratórios, a campanha de 2018 e 2022, a primeira eleição voou abaixo do radar, o sistema não percebeu e ele se elege sem tempo de televisão, sem dinheiro, sem partido político, né? E em 22 todo o sistema se armou para derrotá-lo. Então a gente tem que olhar o que aconteceu, potencializar os acertos, que foram muitos, e não repetir os erros. Eu não tenho dúvida, e o presidente também não tem dúvida que nós temos grandes possibilidades de vencer essa eleição e vamos trabalhar para que isso aconteça. Ele lamentou essa questão da perda de patente? Ele falou não aconteceu, você está jogando uma questão que está se iniciando um processo. O presidente está tranquilo em relação ao que está ocorrendo, porque tudo isso, na verdade, é parte de um processo de tentar não apenas aprisionar, encarcerar, mas inclusive impedir que se tenha o resgate profissional, uma condição profissional. Bom, a gente estava ouvindo aí então o senador Rogério Marinho, líder do PL na Câmara. Ele visitou o presidente Jair Bolsonaro e disse que eles discutiram a formação dos palanques do PL nas eleições, para as eleições desse ano, né? Lembra muito o que acontecia quando Lula estava preso, né, Lívia? Os integrantes do PT entravam na Polícia Federal em Curitiba, saíam com as recomendações e os direcionamentos para a campanha. Exatamente, a gente está falando de duas lideranças em campos opostos na política e que ainda presas, Lula na época e agora Bolsonaro, desempenham, no caso Lula desempenhava, Bolsonaro desempenha, papéis fundamentais na definição de qual vai ser a conduta dos partidos agora, durante as eleições. Na época, eleições de 2018, né? 2018. Sim. Porque o Rogério Marinho foi bem enfático ao dizer que Bolsonaro é uma figura fundamental na definição dos palanques regionais e também na definição dos discursos que serão adotados ao longo da campanha. Exatamente.